Boa noite, ó, doutor Marco já chegou aí. Muito bom. Como é que tá o áudio aí, galera? Só para saber se tá tudo beleza. Bom. Muito legal. Hoje eu vou conversar com um colega, doutor Marcos. Depois eu quero saber se eu estou falando esse sobrenome certinho. Eu estou falando Takei, eu não sei se é isso mesmo, mas vamos lá. O doutor Marcos é aluno nosso lá da formação SG Master, do curso de medidas também, e ele está sempre ali de olho ali no nosso Telegram, no Telegram dos alunos, né, que a gente usa ali para trocar ideia, tirar dúvida, sugestões, enfim. Aí a gente vai bater um papo a respeito dessa comunidade aí, em relação aos benefícios de uma comunidade da ultrassonografia, assuntos sobre ultrassonografia e os benefícios e sugestões também para a gente melhorar cada vez mais essa comunidade aí de alunos, pessoal em alguns níveis aí de prática com ultrassonografia. E aí eu vou trocar essa ideia com o doutor. Deixa eu procurar ele aqui. Caramba, peraí, deixa eu ver. Eu sempre me enrolo na hora de... Ah, tá aqui, ó. Doutor, vou mandar uma solicitação aqui para você. Creio que já tenha ido. E aí é só... Se já foi, é só você aceitar aí. Não, tá certo. Aí é só o doutor entrar aí e a gente começa o nosso bate-bola. E aí, pessoal, vocês estão bem? Trabalhando muito? Nossa, esse ano eu comecei com o pé na tábua de trabalho, de tudo quanto é lado, e focando aí principalmente na melhoria aí dos cursos. Inclusive, comecei a gravar um novo modelo de aula para o curso de medidas de ultrassonografia. A gente trocou uma ideia lá com os alunos, eles falaram que fica melhor de determinada forma. Deixa eu ver aqui. Aceitar. Acho que agora vai, hein, doutor? Aí. Eita, Olá. foi. Agora sim. Uhum. E aí, como é que você tá, Tudo bem, mano? um prazer. Prazer foi meu, cara. E eu tô falando o seu nome Tá certo? certo, sim. Uhum. Tá certo. É? Takei. Tá aqui. Uhum. Qual é a sua origem? É japonesa. Japonesa mesmo, né? Uhum. Que legal. E você tá falando da onde, Eu mano? falo de Petrópolis. Petrópolis. Eu morei a vida aí, né, no Rio de Janeiro. Tenho Uhum. boas lembranças de Petrópolis, de Teresópolis também. Isso. Uhum. Eu ia muito quando criança aí. Mas agora mudou muita coisa. É Que isso bom, aí. que bom. E a sua formação foi aí também, no Rio? Foi. Eu fiz a faculdade aqui em Petrópolis, né? Uhum, Daí depois eu fiz a residência em Saúde da Família aqui em Petrópolis também. uhum. E comecei, depois, né, fiz uma pós, um pouco depois eu fiz uma pós em medicina do trabalho. Mas depois, em 2009, comecei o ultrassom. 2009. É, Tem uma história longa aí. mas durante 2 anos, né, em 2009 até mais ou menos 2010, 2011, eu acompanhava Uhum, minha irmã, porque minha irmã também, na época, fazia também ultrassom. uhum. Então, daí que eu comecei sempre conciliando o saúde da família com o ultrassom, né? Legal. Sempre os dois juntos. Mas
durante o atendimento você fazia Não. a sua completa... Ah, entendi. Eu comecei assim, né? Sempre o Saúde da Família foi a minha base, que eu falo, né? A minha base minha base, como eu falo sempre assim, como se fosse minha base salarial, que eu sei que no final do mês eu vou, né, ter aquela minha base. Então eu busco, como o horário eu estaria muito cedo, eu falei assim, preciso de uma complementação. E daí surgiu em 2009 minha irmã, faz o curso de ultrassom, né? Daí eu falei assim, tudo bem. Daí meu pai me deu de presente o curso, daí que eu comecei a seguir a carreira de ultrassom. Então, sempre surgia uma oportunidade no Saúde da Família, né, tipo férias, qualquer motivo de um tempinho, voltava para o ultrassom. Né, sempre, né, um tempo depois, eu fiquei acompanhando minha irmã durante um ano e pouco, né, depois, no Saúde da Família, eu ganhei um day off. Então, eu falei assim, vou pegar para começar o meu ultrassom carreira solo, né, vamos falar assim. Daí eu fiz, sempre assim, medicina de família e meu day off com ultrassom. Logo depois, já em 2011, eu passei em concurso público em Areal para ultrassom, né? Fiquei lá durante 3 anos e aos poucos, durante a semana, eu fazia saúde da família e uma tarde de ultrassom. E sábado, ultrassom em Areal. Daí fiquei assim. Daí, em 2013, surgiu uma outra oportunidade de trabalhar numa outra clínica. Assim, vou aceitar. Vamos continuar. Né? Então, assim, mas sempre o Saúde da Família presente ainda. Daí, daí, assim, de 2013 a 2017, eu assim, você quer vir aqui na minha clínica fazer ultrassom? Tá bom, vamos aí, como é que é? Vamos, então, tem dia aí? Tem. Vamos fazer ultrassom. Então, eu fazia ultrassom. Minha esposa falava assim, nem sei onde você tá. Porque eu assim, era direto trabalhando. Né? Cada dia um lugar e tocando ultrassom. Daí, em 2017, o corpo falou assim, opa, tá na hora de frear um pouco o corpo, porque o corpo sentiu o estresse, né? A correria eu tive que, assim, dar uma freada. Daí, assim, até pensei, falei assim, vou diminuir o ultrassom. Daí eu parei uns 2 meses, assim, não aguento ficar sem ultrassom, não, eu vou voltar. Só que com outro pensamento, eu vou fazer o curso, vou fazer os exames para focalizar o homem. O homem, assim, fazer próstata, abdômen total, renal, focalizar, seguir uma carreira, tentar uma subespecialização dentro do ultrassom. Porque, em geral, todo mundo é. Então, assim, eu pensei assim, eu vou se especializar no homem, eu vou focalizar o homem, né? Então, eu tinha na mente de fazer biópsia, fazer, que mais? O Doppler peniano, né? Que tem tem isso, assim, vou seguir a carreira do homem. Só que... Você subnichou, né? Eu vou fazer tentar fazer um subespecialista de homem. Só que ao longo do tempo, o que aconteceu? Foi em 2017, então até a pandemia, então eu falei assim, eu fui indo. Daí surgiu a pandemia. Não, perdão, um pouquinho antes eu fazia saúde da família, ultrassom e plantão, de domingo. Então eu estava de domingo a domingo, tá? O plantão não tinha. Não tem, para todos clínica médica. Então era saúde da família, ultrassom e plantão. Tudo, sempre ultrassom e plantão para complementar a renda. Daí o que aconteceu? Veio a pandemia. Falei assim, opa, minha filha ia nascer, doença nova. Falei assim, eu vou ter que ver alguma maneira de aumentar o ultrassom. Foi a melhor coisa na minha vida. Parar de fazer plantão, né? Com isso. Daí o plantão, a pandemia foi em 2020. Em 2021 é que deu o meu boom. O que eu falo boom? Que de repente eu comecei, eu fiz o Instagram, daí eu comecei a seguir todo mundo que fazia ultrassom. Fui clicando. Daí que o senhor me surgiu. Daí comecei a ver o que o senhor publicava e tal. Gente, olha que dicas boas. Daí comentei com meu pai. Pai, olha, eu estou seguindo um médico lá do Acre. Ele está assim, mandando muitas informações boas, né? Daí meu pai falou assim, qual é o aparelho?
né? Eu falei assim, vou pensar. Mas nesse 2021, que fala assim, que a minha mão, eu falo assim, que houve aquele boom, aquela melhora, né? Entendi. Eu vi as tuas dicas, né? Também uma coisa que me impulsionou a fazer, ficar mais pro lado do ultrassom foi assim, eu na Só da Família tinha os alunos do 6º ano da medicina. Eu tinha que ensinar eles como é que é o dia a dia do Só da Família. E tinha um estudante que falou assim, você tem a idade do meu pai. Mas que teu pai? Daí ele falou assim, meu pai também é médico também. E faz ultrassom. E pensei assim, opa, é uma dica, porque assim, porque eu tenho 2 filhos. Então eu falei assim, opa, se o cara tem a minha idade, comprou o aparelho e tá conseguindo manter um filho aqui, que a mensalidade é alta, e tá mantendo a família, eu falei assim, opa, então comprar aparelho é uma boa. Daí nesse meio tempo, Verdade. eu falei assim, eu falei assim, opa, eu vou comprar um aparelho. Daí comecei a pesquisar, né, eu adquiri um e falei assim, uma coisa. Daí eu comprei o aparelho. Assim, eu tinha um período só para eu poder instalar meu aparelho. Mas tá bom, eu consegui um período só da semana. O resto eu tenho que trabalhar na clínica, né, para ganhar como funcionário comum. Aham. Daí que aconteceu? Como é que foi? Surgiu? Daí eu comprei o aparelho. Daí no Sal da Família, assim, como eu tinha um day off, eu tinha que complementar à noite. Eu tinha que ir trabalhar, assim, você não vem tais dias, então você vai complementar essa carga horária à noite. Assim, a vida está muito complicada, está ficando muito desgastante. Trabalha de noite, em casa, né, tem todo dia, então assim, e Sal da Família e ultrassom é totalmente diferente o ritmo. Então também já estava me cansando. Daí, Imagina. a minha chefe falou assim, tá ok, em vez de você cumprir o horário em tal lugar, não, nesse meio tempo surgiu mais oportunidade de trabalhar numa clínica boa aqui em Petrópolis. Assim, opa, é minha chance também, eu tenho que agarrar essa é a minha chance. Como clínico? Não, como ultrassom. Ah, Né? que legal. Entendeu? Me chamaram, eu me ofereci, né? Eu sei, tem como tratar de médico, tem uma clínica boa aqui em Petrópolis. Não, tá precisando. Vou agarrar essa ideia também. Daí, nesse meio tempo, a minha chefe do Sal da Minha Família falou assim, tá aqui, vai lá no centro de saúde, tá precisando de médico, faz ultrassom uns dias lá, complementa o teu horário lá. Pra que a mulher fez isso? Daí eu soube que a mulher, lá tava tudo em falta porque o médico se aposentou. Falei assim, minha chance de vir pra cá. Não desisti do concurso público, porque eu sou concursado, né? Então, assim, eu falei assim, pessoal lá, eu tenho como transferir meu vínculo para cá? Tem, tá aqui. É assim, assado, você vai fazer, tá bom? Tá bom. Então, você me ajuda a transferência? Ajudo. Pá. Daí, vai assim, agora é minha chance de viver só de ultrassom. Então, desde abril, né, do ano passado, eu só vivo de ultrassom. A minha renda Que agora é legal. ultrassom. Então, assim, ganhei qualidade de vida, né? Então, assim, eu falo, a minha esposa fala assim, você fica muito mais calmo em casa, né? Curto final de semana. Então, assim, eu troquei o esteto pro esteto moderno, do futuro, né? Vamos falar assim, entendeu? Foi a melhor coisa na minha vida ter isso. Que Então, daí, assim, legal. foi assim. Então, daí, assim, e nesse tempo, foi quando eu falei em 21, as tuas dicas que foram valiosas. Parece que é simples, né? Rápidas, mas você pega cada detalhe. Você estuda e vai no dia seguinte para ver como é que é. Tudo assim, Aplicar, né? você vai testando. E às vezes meu filho, que tem 11 anos, fala assim, vem cá, eu trago o aparelho porque é portátil, né? Vem cá, né? Para poder praticar. Então, assim, a vida agora, assim, é, ultrassom, é qualidade de vida. E financeiramente, quando eu fiz as contas, assim, eu vou perder tanto no Sal da Família. Vou arriscar no plano de saúde, né? Porque o ultrassom é tudo, depende do público, né? Da tua agenda, né? Vai assim, a agenda ficou boa, meu filho. Daí, assim, eu não vou mudar. Assim, foi uma ótima mudança. Foi assim, show, vamos falar assim. Dá um pouquinho de segurança no sentido assim, você assim, você é autônomo, mas
né? Eu falo que a parte ruim é você ficar contando. Como se fosse 78 hoje, né? Para ver se você vai vir uma renda boa. Né? Tem muito disso ainda. Mas eu já vi que vem uma média vem. Então, assim, foi muito bom. Eu, eu percebi uma coisa assim, que eu imagino que todo mundo perceba quando te ouve, é que você não deixa cavalo selado passar por você, não, né? Você vai junto, né? Passou oportunidade, você abraça. Esse é Eu um abraço. perfil seu, né? Tem que aproveitar. Legal. Tem que dar, arriscar um pouquinho, senão você não aproveita o momento. Né? Então, É. então eu estou no momento que eu falo assim, eu quero dar mais um passo. O meu próximo passo é o Utopia. Ah, Né? Eu quero, com certeza. entendeu? O meu próximo passo é o Utopia. Né? E Marcos, isso aí é tranquilo, quer dizer, as patologias podem ser complexas, mas eu digo assim, você introduzir essa parte, um conhecimento qualquer, a partir do momento que você já tem aquelas habilidades básicas, aí para você vai ficar mais fácil, não é que seja fácil, Isso vai ficar mais fácil, isso né? é. Uhum, isso é. Não é que é Então, fácil, é que você vai habilidades. e teve uma coisa que eu não entendi. Você me achou lá No Instagram. no Instagram, mas em que momento você decidiu embarcar na formação, no curso? Foi que Então. momento isso? Então eu vi que sempre tinha tempo tinha um curso do SG Master. Só que quando Uhum. eu falei assim, eu vou fazer, assim, quando surgia a inscrição, eu falei assim, pô, acabei de me inscrever em outro curso. Né? Só que, né, sempre foi Eu lembro, você comentou isso. sempre tinha um pouquinho isso, porque assim, eu não posso abraçar muita coisa, porque eu tenho que. Eu estou com um filho pequeno, então né, eu tinha que Uhum. né, dar uma ajuda, tudo, né? Então, Sim. sempre surgia isso. Você, vamos com calma, vou terminar esse, quando tiver a oportunidade eu vou fazer. Daí surgiu, né, final do ano passado. Como é que surgiu? Assim, se eu tenho minhas dúvidas, eu pergunto para o senhor, né, lá pelo Instagram também, pela mensagem, direct. Aham. Daí, Aham. acho que alguém me ofereceu, assim, você participa do grupo, tá? Começou a ter essa conversa do grupo, né, do Sim. Telegram e tal. Aham. Daí, eu falei assim, não sou ainda aluno. Daí surgiu, ele me ofereceu o curso. Assim, beleza, né? Uhum. Aí da fora não estava na época, eu falei assim, vou ter que aproveitar. Ele falou assim, é agora. E das medidas, utilização das medidas, eu falei assim, não vai ter a última live do ano, né? Quem sabe Aham. né, como é que vai ser a novidade, tudo. Eu falei assim, eu vou aproveitar, eu vou esperar a live primeiro, para depois eu vou fazer, esse eu vou fazer a inscrição. Eu já tinha pensamento, já tinha que fazer a matrícula já. No Aham. outro foi convite que me direcionou. Então, assim, foi muito bom, porque no grupo Foi. você, né, Que legal. aprende É. assim, é uma troca, né? Como você falou, tem gente Eu, no início, né? eu vou falar do grupo contigo, mas Uhum. eu queria entender o seguinte, lá na formação SG Master, com relação àquelas dicas que você falou, lá tem um monte, né? Que aí a gente foca de uma forma mais organizada. Então, tem várias dessas dicas, não só de abordagem, mas também Uhum. de ajustar o equipamento. Isso. E aí eu queria saber o que em que situação você estava, em que situação você está. Tá bom, tem pouco tempo que você está no curso, mas você ainda consegue Sim, aproveitar com certeza. conhecimento? Com certeza. A física, por exemplo, por assim, eu faço um curso, eles falam da física. Falam isso aqui, né, um dos capítulos é a física. Só que você ouvia, sabe, você ficava assim, flutuando, né? Você ficava assim, Uhum. perdido. Daí, no teu curso, não. Como os cursos também são várias partes, né? Curtos, Aham. deixa você mais. Dá tempo de você
não fica cansativo. Eu acho isso é um Entendi. ponto, né? E a maneira que o senhor fala, opa, pô, é isso. Assim, acho que, como eu já aprendi algumas coisas com o senhor no passado, no Instagram, e algumas coisas vêm agora. Por isso que ele sempre falava assim. Então, assim, a parte da Uhum. física eu estou ainda, né? Eu falei assim, agora eu Aham. comecei a entender o raio da física. Porque até então, eu falei assim, eu assistia, mas é para complementar, né, o curso, mas o Aham. senhor não, o senhor assim, tá curtindo, não fica cansativo, e você você começa a pesquisar. Assim, a minha visão também já começa a mudar, eu acho. Com a prática, você já começa a imaginar o que ele vai falar no final. Exato, Né? Você já exato. começa a ser mais detalhista, né? Você começa a prestar atenção mais É, nas palavras que está sendo falada e você consegue entender. Né? é. É igual no curso de medidas. Não tem o áudio. Mas você tem que imaginar, você tem que ser, os teus olhos na sonda. É ali que Aham. você vai ter que imaginar que movimento, o que você está falando com esse movimento. Ver a Uhum. imagem e ver a posição da tua mão. É. É isso. E Ah, testar, tem que uhum. praticar, senão você não adianta. Tem que Né? Tem praticar. que praticar, É. né? É A prática. ultrassonografia o que eu falo aqui diversas vezes, você já deve ter ouvido falar, é que são dois aprendizados associados para você fazer bem um exame de ultrassonografia. E eu acho que fica muito esquecido, em segundo plano, essa parte prática, de desenvolver essas habilidades práticas, Isso. mas com um enfoque nisso, Uhum. né? Porque você vai aprender, uma hora ou outra você vai desenvolver, vai fazer seus diagnósticos numa boa. Isso, Mas quando você coloca sua atenção para melhorar a parte prática, isso, não só da munheca, mas isso. também do teclado, para você ajustar e tirar o melhor Proveito da proveito imagem. do ultrassom, aí o diagnóstico vai aparecendo com mais Vai. tranquilidade, É. né? Seu exame fica mais fluido, né? Isso. Né? Antes de conhecer o senhor, eu falava assim, eu ficava assim, não, o aparelho já veio tudo pronto para você, não precisa fazer nada. Né? Uhum. No curso que eu Não é fiz, bem assim. não é bem assim. No curso que eu fiz, assim, no início, faltou isso. Eu lembro dele, você sempre fala assim, no passado, se eu tivesse a oportunidade que eu tenho hoje, né? Você sempre fala isso. Então, isso que faltou, eu acho assim, como o ajuste, que você pode mexer, você pode melhorar. Então, com isso, eu falo que É, o ano 2021 que deu esse clique. Depois que comecei saquei. a acompanhar o ajuste, os 5 passos, né, do ajuste, que assim, Aham. agora veio o clique. Você consegue fechar os olhos e imaginar o que tem que se fazer. Igual que você falou, igual digital. Você abaixa a frequência, vai lá né, diminui o FR, né, o Force, eu não sei o que fala em inglês, né? A Dynamic Range, Isso, vai tudo no automático. Eu a gosto de faixa fazer, de... eu gosto de fazer o renal assim, eu automaticamente já aumento a frequência, mexo ali no Uhum. meio, e no meu no Uhum. aparelho, né, assim, que é igual do senhor, do Versana, tem Uhum. tem tipo parece uma varinha, o Wift. Eu sei. Eu tô com ele aqui agora. É o Isso, Wix. isso, esse que é esse aí É. mesmo. Então, isso, eu Uhum. pensei, vou apertar aqui, vai acontecer. Eu comecei a funcionar o aparelho. Vou apertar. Beleza, dá pra ver, fica o rim, o fígado, não, é o rim, o rim fica mais, a borda fica mais desenhado, né? Fica mais, eu falo, mais arte, né? Fica muito mais Uhum. detalhista, né? Igual para fazer o Uhum. próstata também, eu adoro apertar ele também, para ficar, Rapaz, vou começar a usar isso daí. entendeu? Para fazer Sabe que eu não próstata, exploro esse botão. é, Eu não exploro esse botão. Mas eu gosto. vou começar a testar. Para ver Olha só. pâncreas. O pâncreas Ó. também, para fazer a imagem dele, eu prefiro fazer com ele. A aorta também, a parte renal e a Uhum. parte da próstata. Eu adoro apertar ele para Ó. fazer Eu vou. a... Já Eu não sei para que serve. quero fazer exame para testar. É, Hã? eu não sei, eu falei assim, não sei para que serve esse botão, não. Porque quando a pessoa vem explicar o aparelho para você, eles falam um monte de coisa. Você está tão ansioso porque é uma coisa novidade, isso é outra coisa. Quando É. você teu aparelho, que você tem que saber mexer, tudo, você tem essa oportunidade, perdão, você tem essa oportunidade de explorar mais o aparelho,
Você começa a ver. Então, esse aparelho vai ser meu fã. Eu tô dando um piquezinho nele. Né? Não, é legal quando a gente explora o aparelho ao máximo, Isso, né? E aí você está pronto para fazer um upgrade. Quando você está ali no limite do aparelho mesmo. Isso é muito legal. Então, assim, eu vejo que, assim, o 21, eu falo assim, nossa, não é por acaso que eu sigo o Maurício, porque é o abdômen. Né? Na prefeitura, eu trabalho na quarta e sexta à tarde. Eu faço só praticamente abdômen. E assim, eu tenho que fazer 20 numa tarde e 20 na outra tarde. 20 exames. Então, a mão tem que ser ágil. Então, agora vai sim, agilizando. Isso. Nada, você assim, tem essas habilidades. Isso. Então, nós temos que... Eu vejo assim no grupo também, assim, que as pessoas têm que ir com um pouquinho mais calma. Né? O que calma que eu falo? Assim, não assumir tudo no começo, assim, tudo assim. Senão, às vezes, você, por exemplo, eu falo assim, pedir para o paciente voltar. Às vezes, se você se queima ali, por que mandou voltar? Né? Eu vejo isso um pouco. O paciente às vezes fica preocupado. Fica preocupado, porque quando ele vai voltar, ele fala assim, tem alguma coisa aí. Você, não importa que você tenha experiência. Então, assim, que eu vejo assim. Então, tudo eu vejo assim, minha vida profissional, tudo tem, do ultrassom foi um momento. O momento de comprar, o momento de, né, dar um passinho mais para frente, né, mas tem que ter calma. É isso que eu vejo um pouco no grupo. Eu falei assim, nossa, eu não tenho tanta coragem de assumir assim, como esse pessoal está assumindo, não. Porque nós temos o processo, nós temos que tomar cuidado com o processo. Né? Uma ideia, talvez, que pode ter no curso, fala um pouquinho da nossa lei. Que, sabe assim, que se pode tomar cuidado para não levar um processo, porque às vezes a gente tem boa índole, mas o paciente não sabe que é o nosso objetivo. Entendi. Não, tem razão. Né? E não poder assumir a conduta não pode assumir a conduta do médico assistente. Você não pode mandar tomar talvez um antibiótico, você mesmo pedir para depois voltar. Isso não é nosso papel. A gente pode orientar. Né? Tem muito da... eu entendi o que você está falando. O que eu não sei, e aí seria interessante até a gente interagir mais para saber esse tipo de coisa. Porque tem colega que atende a parte clínica e faz a ultrassonografia pode ser do também. paciente. Isso, pode ser. Tem os Entendeu? dois então, também, pode acontecer. Por isso que eu te perguntei se você faz a medicina da família, se você fazia, né? Junto com o mesmo paciente. Não, no mesmo não. Era coisas diferentes. Né? E outra coisa também que eu vejo no curso que poderia ter é assim, se você achou esse é a chave da mamografia, o que esperar no ultrassom? Por exemplo, na mamografia eu tenho um nódulo oval com margens obscuras. O que você vai esperar na mamografia, no ultrassom? Né? Fazer uma correlação, né? Uma correlação. Porque eles levam CAT0 na mamografia. Né? Então, está pedindo para você fazer um complemento. Você vai fazer com ultrassom. Você pode dar o CAT1, porque mama é o achado ecográfico. É isso que temos que levar em conta. Né? É isso que eu vejo. Mas assim, é muito bom o teu curso, se discute, né? Tem ganhos, eu ganhei ganhos já, né? Por exemplo, você explicou assim, sobre esteatose. Como avaliar e como ver o parênquima. Lá foi uma dica já, assim, sempre... né, a gente tem ajuste, né? O ajuste, isso. Então, assim, o curso, sim, por mais que você já tenha uma experiência, sempre ganha, né? Então... Total. Eu acho que quando a gente troca ideia ali sobre casos, sobre imagens, sobre assuntos relacionados à prática mesmo da ultrassonografia, a gente troca muita experiência. E hoje mesmo, ainda há pouco, né? Não sei se você viu aquela imagem que o colega colocou lá e só tinha uma imagem, eu fiquei com muita dúvida em relação à bexiga. Você chegou a ver? Não, isso hoje não deu tempo, não. Hoje foi... Depois você dá uma olhada lá. Uma coisa muito esquisita e o chato do ultrassom, que não é igual um raio-x, né? Que a gente bota uma radiografia ou duas
e já está o exame inteiro. Uhum. A ultrassonografia, você bota uma foto, Não você adianta. pode criar a imagem, né? A É, ultrassonografia só com uma foto a gente fica, às vezes fica voando, não tem ideia exatamente é do isso, todo, né? Uhum. Porque você faz um plano, se chegar um pouquinho para o lado Já já mudou aparece uma tudo. coisa que resolve o problema, muda tudo, Uhum. entendeu? Então é muito complicado a gente analisar uma imagem estática, uma ou duas só. Uhum. Só se o colega tiver certeza do caso, beleza, faz Isso, aquela imagem ali só para ilustrar, aí faz todo sentido. E Uhum. por isso que o ultrassom é tão difícil também, até difícil que eu digo assim, a evolução, né, o aprendizado tem muito disso, né? Tem muito de Uhum. E você demora ter que tempo. fazer a É, imagem. E é. tem tudo a ver com a arte, né? Que eu gosto Isso. de falar que a Uhum. ultrassonografia é arte. É arte Justamente mesmo, eu por também. conta disso. Né? Uhum. É isso mesmo, É, porque é a imagem que se. Eu falo também, a maneira que você organiza as imagens que vai ser entregue para o paciente tem que ser fotos, né? Que eu vejo assim, os médicos gostam, nem olham muito, eles gostam de olhar o laudo, eles gostam de olhar a imagem. aham. Né? Eu vejo muitas vezes isso também. Então, por exemplo, a imagem tem que mostrar o ator lá, o principal, né? Você não vai querer pintar um quadro feio, né? Você vai É querer isso. pintar um quadro É, bonito para ser isso. admirado, Uhum. né? Eu também tenho isso daí. É, E assim, então na questão da comunidade, acaba que é um plus a mais, né? Assim, a gente dá sim. uma, uma, uma chance ou tem uma ferramenta de melhorar o aprendizado, porque a gente Uhum. está ali falando de coisas do dia a dia, né? Uhum. Você tem uma dúvida, ou eu tenho uma dúvida, ou eu quero mostrar alguma coisa que a gente viu, ou Ah, você quer sim. mostrar uma coisa que compartilha com todo mundo, Isso, né? né? A Porque gente sempre. troca Uhum. ideia. Não, isso é muito bom. Isso é esse. Sempre aprende alguma coisa. Às vezes não adianta. Você pode. Sempre um Sim. detalhezinho você vai aprender. E uma coisa que acontece comigo é que às vezes quando alguém coloca algum caso, mesmo que seja um caso já definido, o diagnóstico, aquilo me incentiva a estudar a respeito, Ah, né? sim, isso também é. Outro dia a colega colocou um cisto, quer dizer, um provável cisto para-ovariano. Eu fui Ah, direto ali pesquisar a respeito de cistos anexiais. sim, E, aham. poxa, achei um artigo muito legal falando sobre lesões anexiais, né? Lesões Uhum. císticas e tal. Pô, achei muito bacana. Eu tenho isso, acaba me estimulando a estudar, Ah, sim, aham. né? A É gente... igual, Pode igual falar. aquele caso também que, sim, que achava que é uma gestação ectópica, naquela imagem. Sim, Né, quando ela varreu, assim, né, ela escaneou assim, pensei, opa, eu acho que eu vi um ovário ali. Por isso que eu pensei que fosse uma gestação ectópica. Então, assim, esses detalhes que eu falo, que a gente fala assim, é que você começa a ficar mais detalhista, você começa a olhar muito mais à tua volta. Porque é é, ali que pode dar um diagnóstico, né, ou falar assim, né, ajudar. é, Entendeu? Isso é. tudo é né, na experiência que vai Nossa, mostrando pra gente. total. Quando é porque assim, para quem vai começar a fazer ultrassonografia, ou É. tem intenção de começar, ou já está nos primeiros passos, tudo parece muito sombrio, né? E Fica aham. a gente fica com medo mesmo. Eu lembro quando eu comecei, também era assim, eu não queria nem pegar no transdutor, eu não sabia nem como. Mas é um processo. Sim, Ninguém pega o transdutor e é, já sai imagem. É até isso. uma frustração, porque vai botar Aham, na negócio da barriga não não, aparece nada. Quer ir para a direita, e, vai para a esquerda. e é anos, não é uma coisa rápida. Né? Eu vejo que Não, é é uma coisa bem paciência. demanda, é paciência mesmo, é jogo de paciência, porque leva 5, 10 anos para você atingir um certo patamar. Para você crescer um pouco mais, tem que ter muita paciência e assim, dá medo, dá uma insegurança, a gente fica assim meio com receio. Mas tem Aham. que se ver que
vai dar, né? Senão, vai É, demorar. e eu tenho uma tese assim, que a formação SG Master ela é focada no abdômen. Tem um Uhum. motivo, por ser mais desafiador, por eu poder falar de tudo, todas as dificuldades maiores que a gente vai encontrar, está no Uhum. abdômen. É lógico que em outras regiões pode complicar pra caramba. Outro dia eu fiz um ombro aqui que Deus me livre. Sim. Mas, enfim, e, e, e a tese é o seguinte: se você começa a aprender focado, né, em determinada região, e principalmente se for no abdômen, você já começa a te dar um pouco mais de liberdade de começar a produzir, começar a trabalhar de fato, e Isso. a partir daí Tiago, você abre vai o leque, isso, desenvolvendo. isso. Acho que também eu concordo Entendeu? muito com essa ideia, de começar pelo Então, abdômen, depois, né, aproveita que você está fazendo vias urinárias, você começa a aprender, você pode pensar, vou, tá com a bexiga cheia, vou fazer o jato urinário, aprender a fazer o jato é. urinário. Parece que é só ligar o botãozinho e já viu o jato. Não é, tem que saber o Uhum, ajuste, né? Você pode aprender, é, você pode ver a próstata, você pode vir com a próstata, você pode tentar treinar um pélvico, né? O leque, se uhum, você puder aproveitar, você aproveita muita coisa. é, é. Né? Então, a dica seria essa: foca em um aprendizado, mesmo que seja, pô, vou aprender a fazer só vias urinárias. Beleza, você vai E, no e local, faz só rim, faz, bexiga e tem e demanda para vamos. isso, eu falo. Tem. E tem abdômen, eu fazia uma base aqui para começar a fazer o ultrassom do homem, né? Vou falar assim. Uhum. Tinha, eu fazia só assim, total, abdômen total, renal, acho que a próstata, e fazia abdômen supracraniano. Eu fazia assim, pouquinho, comecei assim, depois, né, eu queria fazer, vou seguir a parte do homem, eu fazia pouquinho, tinha agenda. É, Depois que eu vi que eu precisava ter o transvaginal, que chama o abdômen total, né? Ah, que fazer é, próstata, que chama o abdômen total, eu comecei. Então, assim, pode transvaginal ser. já chama mama. Então, assim, eu voltei a fazer Aham, mama, fazer transvaginal, né? Então, isso foi te chamando. Né? Agora estou fazendo a parte me chama? Bolsa testicular, então eu já estou sim, começando a mexer um pouquinho com o Doppler nessa região já, e vou aham, seguir a parte do Doppler, né? O meu próximo passo, o meu pensamento é viver do Doppler também, viver do, não, aprender ao Doppler, né? O de medicina sim, interna e de GO. Né? sim, Então, é seguir essa carreira. Porque por exemplo, você vai fazer um transvaginal. Ih, a mulher está grávida. Você tem que dar um desfecho. Então, aí é, aconteceu comigo. Falei assim, olha, até que a minha mão está muito mais... né, como eu fiquei apesar do bom, eu tenho que um bom tempo que eu faço o obstétrico. E eu tive que fazer. Nossa, como a minha mão está muito mais leve. Está mais aham, ágil. A mão é começa isso a que ficar, acontece. né? O abdômen total, você faz assim, lógico, se você quiser fazer, eu faço sempre assim, se você quer ser ultrassonografista ou quer fazer fazedor de exames? Fazedor de exames você vai É, fazer de qualquer jeito, né? Se você quer ter uma uhum, clientela fixa, você tem que ser ultrassonografista. Então, mas assim, é. hoje em dia a mão vai sozinha, a mão vai, você vê que vai, tá É muito mais isso que rápido. acontece. É igual É, dirigir, né? igual É igual a dirigir, direção. igualzinho. É É, é. igualzinho. Então, mas foi assim, da pandemia para cá que foi esse boom que eu senti. Essa diferença, Aham. essa claridão, né? Que deu. Mas foi isso. É, e acontece isso mesmo, viu? Você, com o tempo, você vai desenvolvendo que nem lembra que um dia não sabia fazer. É, uhum, é isso aí, Que foi assim. legal. E eu queria tirar uma dúvida, na verdade, assim, de repente, algumas dicas você me deu aí em relação ao curso de poder ter a Do, parte isso, jurídica, né, essa questão. Mas aí eu ia te perguntar o seguinte, porque quando eu desenvolvi a formação SG Master, eu queria fazer um curso realmente para iniciante e pensando, e não só iniciante, mas pensando no desenvolvimento prático dessas habilidades que a gente estava falando, né?
com transdutor, com teclado, porque eu acho que fica um pouco em segundo plano, né? A gente fica ansioso para fazer diagnóstico e parte muito para a parte a parte teórica e acaba que na hora de fazer a imagem fica limitado o exame por conta do mau desenvolvimento dessa parte. Então, eu quis desenvolver um curso principalmente por conta disso. Tanto é que eu falo muito pouco de diagnósticos diferenciais, justamente com esse objetivo. Isso tem um porquê, né? Aí eu queria saber de você o seguinte: você hoje tem essa clareza melhor da real necessidade do colega que vai aprender a fazer ultrassonografia, focar nessa questão prática da intimidade com o equipamento? Sim. Entende? Porque assim, eu acho que o aproveitamento futuro, não diria nem a médio prazo, talvez até em curto prazo, mas o aproveitamento seria muito melhor se você desenvolvesse essas habilidades, focasse nisso primeiro, antes de ficar preocupado se que nódulo hipoecóico é tal doença, isso, eu entendi. Tal. Isso, entendeu? eu concordo com o senhor. Você concorda? Concordo, isso foi bom. Até o curso do senhor é assim, né? Quando eu fiz a inscrição, eu vou começar a estudar hoje. Se desse para pular lá para o módulo do abdômen, eu vou pular. Mas não, o curso força você fazer a física, artefato, né? Se não, então, essa maneira, esse esquema, né, essa maneira do curso está sendo muito bom. Metodologia, isso está sendo muito bom, porque você tem que entender primeiro como é que começou tudo. Como é que vai formar essa imagem? Né? E aos pouquinhos você vai entender como é a formação da imagem, né? Depois você vai aprender como é que é mexer o aparelho, né? Depois ver o normal. Você tem que saber o normal. Você tem que como é que fala? Você tem que aprender o normal. Mas você precisa chegar no normal antes do patológico. Você tem que saber isso. Então, é isso que o curso, né, eu entendo que é bom nesse aspecto. Força você saber o beabá mesmo. Não adianta você querer logo um diagnóstico, você não sabe nem ver o normal. Né? Igual eu falo assim, quando eu falei para o senhor, né, podia unir as medidas tudo ficar um curso só. As medidas ir para o Master, né, e lá aprender o beabá do Doppler, porque o Doppler também tem o efeito Doppler, tem a física do Doppler. Tem que saber isso para poder chegar no normal para as doenças, senão, entendeu? Exato. Por isso que eu dei essa ideia. E da mama também. A mama, eu acho que, né, depois já tem uns capítulos isso. O que a mamografia fala e o que você vai ver no ultrassom. A correspondência. A correspondência, né? Isso eu acho que legal. Okay. Mas é isso, tem que saber dirigir o carro, senão bate. Tem que saber o normal. Né? É verdade. Então é isso que o curso oferece. Isso. Poxa, isso que legal, Marco. Que legal. Pilares. E agora, como é que é seu dia a dia agora? É exame de manhã até de tarde? Como é horário comercial, né? De 7h30 até 5, 6 horas. Né? A vida ficou mais light, né? Assim, ficou mais tranquila. Está almoçando todo dia? Almoçando. Assim, mas ainda dá tempo de almoçar e vir para cá. Né? Aqui eu moro no centro, então tudo é pertinho. Então você tem que vir aqui em casa, almoçar. Né? Então a vida está mais calma, muito melhor. Isso. Muito E os seus ganhos, sem precisar falar número, melhoraram em relação a quando era plantão, mas não sei o quê? Sim. Hoje, se fosse... Quando eu via, na pandemia, né, que saiu da família ultrassom, eu falei assim, opa, se eu melhorar minha carga horária no ultrassom, não vou fazer mais plantão não, porque eu acho que por isso que eu comecei a aproveitar as oportunidades, novas oportunidades que foram surgindo. Porque você começa a criar nome também.
Então o pessoal começa a comentar de você, ver teu exame, né? Então isso aí vai te mostrando, né? Daí, então, daí fala assim, quando eu resolvi comprar o aparelho e tudo, falei assim, vou fazer isso. E assim, quando eu saí realmente do Sol da Família para o ultrassom, eu falei assim, estou perdendo tantos reais. Né? Então, É. isso, eu perdi porque eu tenho incentivos, né? Então, assim, o salário era bom que tinha incentivo. Então, eu perdi lá. Mas, como a agenda, os locais... assim, o que é que eu quero falar? Assim, como as clínicas que eu estou. Então, acho que o pessoal... Né, você tem o teu nome já um pouco. Né? Em uma clínica, Sim. eu atendo muito pessoal da Baixada. Uhum. Né? Numa outra, eu já pego os médicos daqui, onde coloquei meu aparelho. Né? Sim. Daí, para mim, assim, foi uma porta de entrada para Petrópolis, vamos falar assim. Então, Aham. a minha agenda tá boa, tá sim, sim. Eu Oh, que maravilha. tem uma vaguinha para colocar mais um horário, eu vou lá e aumento. Então, a renda, Sim. né, o que eu ganho hoje, eu ganho mais que eu ganhava fazendo plantão, o meu trio, né? Plantão, ultrassom e missa de família. Depois foi só missa de família e ultrassom. Eu ganhei aumentou a minha renda. No início dá aquele medinho, porque Ah, dá uma que é queda isso. ali. Essa mudança, É. eu senti essa mudança. Agora eu estou sentindo mais o que é viver de ultrassom. Né? No Aham. começo bagunçou, o orçamento bagunçou, porque perdi lá até ganhar o de cá, mas agora a Sim. vida está se Sim. encaixando. Então, assim, Maravilha. viver é mais que ultrassom. E não faz assim. E eu falo assim, e eu, como plano de saúde que tem o seu trabalho, é ruim, porque você ganha tantos reais por exame. Quando você Pouquinho. é pouquinho. Quando você ganha o teu aparelho, você ganha um pouquinho mais. Mas depende do Aham. plano que você vai ter nesse aparelho. Né? Mas É. foi o que está acontecendo um pouco. Foi assim, mas eu falo assim, eu vou de pouquinho em pouquinho, eu vou ganhando, eu vou ganhando. Então, valeu a pena assumir um novo lugar com o teu aparelho, mas assim, se pensar financeiramente, você não vai, talvez. É. Você não pode ser É. um bioso. Você tem que assim, melhor, você tem que fazer o teu nome, a tua clientela. E você tem que praticar. Então, para mim, foi a melhor coisa. Nesse emprego, tá abrindo mais caminhos para mim. Né? Maravilha. Maravilha. Tá indo, tá deixando É, os pacientes. é entender que é um processo que lá na Tudo frente vai ter isso, um retorno vai ter o muito retorno. bom, Você tem que, né? sim, perde-se um pouco agora, talvez, né? Mas você está ganhando no futuro. Você tem tua clientela, teus pacientes fixos, você vê que está voltando para você. Isso que é legal. Uhum. A gente se É. pergunta assim, eu fiz uma raspagem. Mas Uhum. eu pergunto assim, mas o médico pediu uma ressonância para ver se o meu exame, ele viu o meu exame, confiou no meu exame, ele fez o Aham. procedimento em cima do meu exame. Ele não precisou fazer isso não, ele viu o teu exame e fez tal procedimento. E Então isso aí você vê ficou que tranquilo. você tá indo bem. Né? É legal ver É também verdade. assim, o pedido vem com o teu nome já. Para você, vem de uma indicação, você fica todo cheio, né? Sei. Oh, É. meu fã. Eu falei assim, esse é meu fã. Né? Então isso vem É. acontecendo. Tudo isso você faz com o tempo, você vai ganhando isso também. Né? Tem duas Então, coisas que você falou aí que eu acho muito legal, que eu quero só salientar. Uma delas é essa relação com o médico que está pedindo isso nossos exames, tem que sempre ter manter uma uma proximidade, proximidade. deixar ele à vontade para conversar contigo, questionar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Isso é muito legal. E a outra coisa é o que você falou lá no início, que você repetiu agora, com relação a subnichar. E quando você subnicha, por exemplo, especializar na saúde do homem, ou especializar no fígado, ou especializar em rim, Sim. não significa que você vai fazer só isso, mas você Isso. acaba virando referência dessas Isso. subespecialidades. Porque você começa a entender como é que é a dinâmica dos médicos, e fala assim, opa, tá faltando isso aqui nessa cidade. Você vai ter que ser É, diferente. Ninguém gosta de fazer, mas você é, vai ser o maluquinho que vai fazer, porque é ninguém faz. isso aí. É isso aí. Tem que
né, você começa a entender isso, né, a perceber isso. E aí a evolução vem maior ainda. Pô, que Isso aí. maravilha, Marcos. Gostei muito de conversar contigo. Obrigado. Prazer te conhecer Prazer. agora aqui. Vivo, E continua mandando suas dúvidas, manda seus casinhos também lá pra gente isso, no grupo. Vai ser um prazer te interagir. Isso tá bom? aí. Grande abraço para você, então. Uma boa noite. Bom trabalho amanhã. É isso tchau, aí. tchau. Tchau. Pessoal, valeu aí todo mundo. Boa noite. Obrigadão. Tchau. Tchau, gente.